Muito bem, queridos. Nesta manhã, como nós já temos comentado, nós vamos falar sobre um assunto muito pertinente. O, o que é mais abordado, por exemplo, neste mês é a questão da depressão. E eu quero usar de base para esse sermão nesta manhã, Salmo 73 e o versículo 26. Salmos 73 e o versículo 26. Abordar de uma forma bíblica também essa questão das doenças psicossomáticas. A minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Em outra versão diz, o meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Deveríamos ler, quem sabe, todo o Salmo, mas isso você pode fazer em sua casa. Este Salmo 73 fala justamente desse problema de uma tristeza profunda que Asaf estava passando. Então você pode fazer leitura. Mas eu quero fazer uma pequena introdução e usar alguns dados da OMS e também outros doutores, e também olhar então dentro de uma perspectiva bíblica, né? A Organização Mundial de Saúde, referente à questão da saúde mental, ela diz que a depressão ela é um problema de saúde pública, e nós entendemos isso. Então, a estimativa é que em 20 anos, aproximadamente, ela será a doença mais comum no mundo todo. Ela vai afetar mais do que pessoas são afetadas, por exemplo, com câncer e doenças cardíacas, que são as doenças predominantes hoje. Apesar de ela atingir todas as idades e sexos, o número de mulheres com depressão é 50% mais elevado, justamente por causa da depressão pós-parto. Então, as situações, os casos de depressão pós-parto afetam aproximadamente uma mulher a cada 5 mães, né? Uma mãe a cada 5. Então, a depressão, uma síntese do que seria depressão, ela se manifesta por um sentimento de tristeza que dura ao menos 2 semanas e que impede a pessoa de levar uma vida normal. Ela é fruto, isso é um conceito da OMS, né? Ela é fruto de interações, fatores sociais, psicológicos e biológicos. Enfim, são mais dados mais técnicos, né? Então, por exemplo, os fatores mais que mais causam as depressões seriam, por exemplo, dificuldades econômicas, desemprego, catástrofes naturais, conflitos, pandemia, por exemplo, a questão pandêmica que nós passamos, ela é um fator preponderante que pode levar a aumentar o risco de uma pessoa estar em depressão, e nos casos mais graves, a depressão ela pode levar ao suicídio. Cerca de 1 milhão de pessoas se suicidam a cada ano. E uma grande porcentagem delas padece de uma depressão profunda. Não quer dizer que toda pessoa se mata, ela é depressiva, tá? Mas aproximadamente 50% das pessoas que se suicidam sofriam de depressão. Então, não é toda pessoa que se suicida é depressiva, entendamos isso também. Um diagnóstico, por exemplo, nós queremos diagnosticar uma depressão, por exemplo. Tem um doutor que nesse ponto da questão medicinal, ele é muito bom. Na questão ideológica, nem tanto, doutor Drauzio Varela. Depressão é a tristeza quando não acaba mais. Gostei muito desse enunciado dele. Depressão é a tristeza quando não acaba mais. Ela é uma doença psiquiátrica, crônica, recorrente, produz uma alteração de humor, tristeza profunda, sentimentos de dor, amargura, desencanto, desesperança, culpa, causa distúrbios no sono e apetite. Mas Varela diz que nem toda tristeza é depressão. Nós precisamos diferenciar isso. Nós podemos ficar tristes, por exemplo, por um desemprego. Nós podemos ficar tristes por causa de um ente querido. Nós podemos ficar tristes por
desencontros amorosos, desentendimentos familiares, dificuldades econômicas, mas não quer dizer que você é depressivo. Tá? Então, diante das adversidades, as pessoas sem doença sofrem, ficam tristes, mas encontram sempre uma forma de superá-las. Né? Mas nos quadros de depressão, a tristeza não dá trégua. Não conseguimos, quando alguém está em depressão, ela não consegue se alegrar. E esse é o ponto que nós queremos falar nesta manhã. Por exemplo, um diagnóstico, por exemplo, se nós formos a alguns pontos, né? O que é um estado deprimido, por exemplo? Né? Estado deprimido é sentir-se deprimido na maior parte do tempo, quase todos os dias. Não é depressão. Ou anedônia, como é um termo científico, interesse ou prazer diminuído em realizar a maioria das atividades. Não é depressão. Tem que levantar de manhã para trabalhar, não tem vontade. Se fosse por isso, eu estaria depressivo. Não tenho vontade de levantar toda manhã para trabalhar. Às vezes a cama é muito mais confortável. Alteração de peso, né? Perda ou ganho de peso não intencional, distúrbio de sono, insônia, hiperinsônia, sonolência durante o dia, praticamente diária, problemas psicomotores, falta de energia, então culpa excessiva, dificuldade de concentração, ideias suicidas. Então sim, né? Se caminha, por exemplo, eu posso dispor esse esboço do sermão depois no grupo lá, e vocês podem analisar aqui. Eu coloquei alguns dados, por exemplo, né? Se eu tenho, aqui são 10 pontos, né? Se eu tenho tipo 2 a 4 desses sintomas acima, né? Então eu posso ter uma depressão menor. Se eu tenho 3 a 4 sintomas, então eu tenho uma depressão maior, enfim. Mas o que eu quero tratar justamente aqui nesta manhã qual é um tratamento? Por exemplo, pastor, eu não sou uma pessoa depressiva. Tá, mas você conhece pessoas que têm depressão. Como é que eu posso ajudar essas pessoas? Como é que eu posso instruir essas pessoas? O que mais tem são pessoas depressivas no nosso meio, em todo contexto. Eu li uma pesquisa, e isso está relacionado à questão de, por exemplo, 56% dos pastores, isso é uma pesquisa da Visão Mundial, está lá no site deles, 56% dos pastores ou líderes religiosos, não diz denominações, mas de líderes religiosos, são depressivos. Isso é extremamente perigosíssimo. Então, e também tem uma outra pesquisa, que eu escutei um pastor falando, que muitos desses, né, também são cristãos. Nós precisamos entender de que isso afeta qualquer pessoa em qualquer idade. Nós temos muitos recursos medicamentosos, psicoterápicos, também a questão da atividade física, mas como é que nós podemos ajudar pessoas com depressão? Né? Depressão, em primeiro lugar, não é um problema somente fisiológico, questão de saúde. Né? Isso nós não podemos reduzir as pessoas a isso. É somente um problema de fisiológico. Isso está ligado à questão, né, da questão fisiológica. Né? Por exemplo, muitas pessoas elas podem ser diagnosticadas. O motivo da depressão pode ser fisiológico, mas nem sempre é só fisiológico. Muitas pessoas têm um nível muito baixo de serotonina, por exemplo, ou do lítio, algumas questões que está relacionado àquelas enzimas, né, aquelas do prazer, né, a dopamina, todas essas questões. Então, muitos podem estar, e o medicamento ele pode ajudar para isso, mas então, não é somente isso. Depressão também não pode ser taxado apenas um problema espiritual. Nós vivemos em nossas igrejas muito isso, né, que, depressão é pecado. Né? Nem toda depressão é pecado. Muitas vezes isso pode estar ligado a uma questão de pecado, sim, mas não é somente uma causa, não. Está em depressão é porque está em pecado. Não é isso. Está depressivo é porque isso é demônio. Não é isso. Nós precisamos ter muito cuidado. Porque justamente esse alto número de pessoas que são cristãs e são depressivas, muitas vezes é porque elas recebem um diagnóstico incorreto.
Essas pessoas, elas não são ajudadas, elas são apenas condenadas. Não, você está em depressão porque está em pecado, porque fez coisa errada. É como os amigos de Jó, né? Asaf, Bildade, eles chegavam assim, não, você está nessa situação porque você cometeu pecado. Não é isso, não é isso. Mas embora muitas vezes, né, se alguém leva uma vida devassa, por exemplo, ou uma vida desregrada, uma vida pecaminosa, isso pode também acarretar. As pessoas, elas não conseguem mais se satisfazer com os pecados dela e entram num estado de depressão. Então, nós temos muitos exemplos na Bíblia, por exemplo, que nos ensinam isso. E aí, por exemplo, Jesus. Vamos olhar para a Bíblia, 26:38 de Mateus. 26:38 de Mateus. Olha o que Jesus ele descreve ali quando ele estava no Getsemane. Então lhes disse Jesus: a minha alma está profundamente triste até a morte. Outra versão diz: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Então a depressão não é simplesmente um problema médico, mental, espiritual. Depressão é um problema de se ser humano. Se nós somos humanos, nós estamos suscetíveis a estar em um desses momentos. A Bíblia, ela mostra e ela indica de onde vem a depressão. Provérbios 12:25. Provérbios 12:25. A Bíblia diz que da onde surge a depressão. A ansiedade no coração do homem o abate. Em outras versões diz: o coração ansioso deprime o homem. Mas uma palavra bondosa o anima. Então, o tratamento da depressão, ela passa pela compreensão correta do coração humano, deve responder aos problemas da vida, sejam eles físicos, emocionais, financeiros, sociais. Nós precisamos ter um entendimento correto daquilo que nós cremos. E aí entra uma boa teologia, uma fundamentação teológica. Nós estudamos aqui nas quintas-feiras, né, os perigos de não se conhecer a Deus e os benefícios de se conhecer a Deus, por exemplo. Nós geralmente, ou as pessoas quando se estabelece um problema, elas tendem a se autopunir. Não, isso é culpa minha. É evidente que às vezes nós tomamos decisões e são culpas nossas, mas não adianta sempre chorar sobre o leite derramado. Nós precisamos buscar uma solução. Se para cada vez que eu fosse ficar frustrado, né, eu me desesperasse, eu levaria uma vida triste. Mas nós precisamos aprender, e eu tenho sempre uma palavra comigo. Quando as coisas não vão bem, eu sempre digo, e eu digo muito isso, legado, nem sempre vai ser assim. E quando as coisas vão muito bem, eu digo a mesma coisa, nem sempre vai ser assim. Podem ser piores ou podem ser melhores. Nós temos que entender que nós estamos guardados sob a mão de Deus. E aí entra a questão de uma questão da teologia que nós cremos como reformados, que é a questão da permanência, da perseverança. Deus é quem nos guarda seguros. Deus é quem nos guarda seguros. Então, qual seria, então, olhando biblicamente, qual seria a raiz da depressão? Eu preciso olhar de uma forma bíblica, né? A raiz da depressão, ela não é tão óbvia assim. Olha só, aqui o salmista está dizendo assim no Salmo 73:26: o meu corpo e o meu coração poderão fraquejar. Asaf está dizendo aqui um componente físico, né? Ele está dando o que nós chamaríamos hoje um problema fisiológico, ou químico. Ele está dizendo assim, que ele pode estar envolvido numa depressão, pois ele diz: o meu corpo poderá fraquejar. Né? Então, nós vimos que uma das consequências de uma depressão pode ser, por exemplo, alteração de peso, né?
distúrbio de sono, problemas psicomotores, falta de energia, fadiga, dificuldade de concentração, né? Ele está dizendo assim, o meu corpo poderá fraquejar. Então, Asaf está dizendo que ele estava se sentindo fraco. O componente físico, né? Ele está dizendo assim, o meu corpo poderá fraquejar. Ele está dizendo, eu estou em estado de esgotamento, tristeza, culpa, angústia. E isso pode chegar ao limite. Aqui, se nós olharmos a palavra fraquejar, né, levando a palavra hebraica, cala, né, chegar ao fim, se esgotar. O meu corpo poderá se esgotar, se acabar. O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar. Né? Pode ser uma fraqueza física, espiritual. Então, quando o corpo adoece, o coração entra em coma. E a fé, a esperança na graça de Deus, como nós vimos lá em Provérbios, coração ansioso deprime o homem, mas uma palavra bondosa anima ele. Então, Asaf está dizendo que, aliás, o sábio estava dizendo aqui, que se eu estiver em um estado de depressão, a receita seria uma palavra bondosa, quer dizer que eu posso reagir, é a minha reação diante dos problemas que vai me tirar deste problema, dessa, né? Que palavra é essa que anima o homem? Não é qualquer palavra, não é você dizer assim, depressão é frescura, isso não vai ajudar as pessoas. Depressão, isso é uma bobagem. Não, isso não vai ajudar as pessoas. Mas que palavra bondosa é essa que ajuda as pessoas? Nós encontramos em Salmos. Salmos diz assim, Salmos 19, 7, a primeira parte diz, a lei do Senhor é perfeita. Quer dizer, a palavra de Deus é perfeita. A lei do Senhor, os mandamentos do Senhor, elas são perfeitos. E o que ela faz? Ela revigora a alma. E o que é um alento para um depressivo? É quando a alma se revigora. E a lei do Senhor, ela faz isso. Então, a raiz de toda depressão, longe de ser o corpo, quer dizer, qualquer circunstância, mas ela pode ser em não se contra-atacar com palavra de Deus. Então, Jesus, Ele nos ensina de que a única forma eficaz de combater esse estado de ansiedade, esse estado de tristeza, é arrancar a raiz. Jesus disse algo assim em João 16:33. João 16:33, ele diz algo assim, eu falei tudo isso para que tenham paz em mim. Aqui no mundo vocês terão aflições, mas animem-se, eu venci o mundo. O que nós cantamos antes? Nós lutamos batalhas que Cristo venceu. Nós temos que ter esse entendimento. A maior batalha de todos, que nos condenava à morte, ela foi vencida por Cristo na cruz. As outras coisas, elas são coisas secundárias, que nós vamos conseguir transpor. O problema para um coração depressivo é não ver uma alternativa, é não ver mais uma porta de saída. Como é que nós podemos combater a depressão? Algumas orientações que eu coloquei aqui. 8. Você quer ajudar alguém com depressão? 8 orientações, escritas por um médico, doutor cristão, inclusive, Dr. Sam William. Ele diz assim, em primeiro lugar, você precisa fazer uma leitura do que você está sentindo. Você precisa enxergar isso de forma clara. Depois, você precisa, em segundo lugar, você precisa buscar, identificar as causas. Né? Ouvir o que a tua dor está dizendo. Não fazer que nem aquela pessoa, né, que foi no médico. E ela disse, doutor,
todo lugar onde eu aperto no meu corpo dói. Ah, mas que doença é essa? Não, todo lugar onde eu aperto dói. Aí o médico foi ver, o dedo estava inflamado. Nós precisamos fazer uma leitura sábia. O que causa dor? E aí, se você quiser ajudar uma pessoa depressiva, você precisa fazer ela ver onde é que está vindo essa dor, qual é a causa dessa depressão. Em terceiro lugar, e isso já é um medicamento ótimo, ler, absorver as Escrituras em busca de esperança e de fé. A leitura, ela é fenomenal. Embora que alguém que está depressivo muitas vezes não tenha essa vontade de ler, de buscar as Escrituras, mas ela é algo primário que é curativo. E haja de acordo com aquilo que você lê nas Escrituras, haja de acordo com essa verdade, dando sempre pequenos passos. Quinto lugar, muito importante, você precisa reavaliar o teu estilo de vida, como você está dormindo, como você está trabalhando, a tua atividade física, a questão da alimentação, tudo isso pode auxiliar ou pode tornar pior. Resolva os teus conflitos. Você precisa resolver os teus conflitos. Você não pode permanecer inerte. Você precisa sair de você mesmo, se envolver na vida dos outros. E em oitavo lugar, você também pode consultar um médico. Nada contra. Agora vamos entrar em um ponto aqui importantíssimo. Jesus, será que ele tinha depressão? Vamos olhar biblicamente. Nós lemos antes em Mateus 26, 38. Jesus disse: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Por que Jesus estaria aqui nesse estado? Né? Se ele pudesse falar, por exemplo, acerca do por que ele estava triste? Por que Jesus estava tão triste a ponto de dizer que ele estava numa tristeza mortal? O que será que nós podemos tirar? João, ele nos dá uma resposta no seu evangelho. João 12, 27. João 12, 27. Por que Jesus estava triste? Aí ele dá a causa. Porque a minha alma está angustiada. Por quê? Acaso devorar ao Pai? Pai, salva-me desta hora. O que é isso? Mas foi exatamente por esse motivo que eu vim. Jesus estava dizendo: o meu coração está perturbado, a minha alma está triste, justamente porque eu estou antevendo a hora de eu ir para o Gólgota. Qual é a posição de Jesus? Eu não vou pedir, embora ele tinha pedido: Pai, se possível, passa de mim este cálice. Mas é exatamente para isso que eu vim. Eu vou resolver. John Piper, ele diz, e a Bíblia ensina isso, que Jesus nunca pecou. Mas John Piper, ele sugere aqui que Jesus estava sofrendo constantes ataques do diabo. O diabo colocando em dúvida a obra que Jesus faria na cruz. Como é que o diabo estava atacando Jesus? Provavelmente da seguinte maneira, deixa eu tentar parafrasear. Será, Jesus, isso mesmo vai valer a pena? Você ir morrer numa cruz? Ou, devo ir realmente até o final? Ou, será que isso não é tudo em vão? Qual é a resposta de Jesus? Não, foi para isso que eu vim. Isso é uma resposta, isso é uma posição clara. Essa batalha na mente de Jesus provavelmente levou Jesus a esse estado de tristeza mortal. É pecado? Não é pecado, porque Jesus nunca pecou. Então, esse mesmo Jesus que diz que a minha alma está profundamente triste, esse é o mesmo Jesus que disse aos seus discípulos: não se turbe o vosso coração, creiam em Deus e creiam também em mim.
Deixo-vos a paz, a minha paz lhes dou, não dou como o mundo dá, não se perturbe o vosso coração, nem tenho medo. Como é que ele diz para os discípulos não se perturbarem, não se entristecerem, quando ele mesmo estava profundamente triste? Então, Jesus, aos discípulos, ele estava ensinando algo com não se perturbe, não se deixem perturbar. Não se deixem perturbar. Como é que Jesus agiu neste momento de tristeza dele? E essa é a mesma orientação bíblica que eu quero deixar no nosso coração nesta manhã. Como é que nós devemos agir? Que atitudes nós devemos ter quando essa tristeza vem nos abater? Em primeiro lugar, algumas coisas que Jesus fez. Jesus escolheu amigos para estar perto dele. Mateus 26, 36 diz, Mateus 26, 36, vamos abrir. O que Jesus fez? Então Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsemane e disse aos seus discípulos, alguns deles, amigos mais íntimos, sentem-se aqui comigo enquanto eu vou ali orar. Em primeiro lugar, nós precisamos escolher pessoas, amigos. A Bíblia diz que ele levou consigo Pedro, é a continuação, e os 2 filhos de Zebedeu. E a Bíblia diz que ele começou a se entristecer, ele começou a ficar triste, ele começou a ficar angustiado. Mas, em primeiro lugar, que nós não devemos fazer quando nós estamos em um sentimento de tristeza, é não se isolar. Jesus, ele não se isolar. Também não se expor ao mundo. Não se expor ao mundo. Colocar lá no feed do Instagram, no Facebook, não. Mas ele chamou para perto de si. E essa função aqui como igreja também. Aqui nós temos amigos, nós temos irmãos. Nós precisamos nos achegar. Segundo lugar, o que Jesus fez? Ele abriu o seu coração. Levando consigo Pedro, verso 37, levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. Então o que Jesus disse? Eu vou ficar emburado, vou ficar quieto. Não. A Bíblia diz, Jesus disse, a minha alma está profundamente triste, a ponto de morrer. E então disse para eles, fiquem aqui comigo, vigiem comigo. Ele abriu o seu coração para eles. Jesus, ele não ficou envergonhado, ele não se constrangeu, mas ele abriu o seu coração e ele expôs o seu coração para os seus amigos, para os discípulos, e ele pediu, em terceiro lugar, e ele pediu ajuda deles. O Jesus, o Deus do céu, ele pediu ajuda. Ele diz, a minha alma está profundamente triste, fiquem aqui, vigiem comigo. Ele pediu ajuda para eles. Ele diz, fiquem aqui comigo, vocês precisam estar comigo, eu preciso enfrentar essa batalha, mas eu quero que vocês estejam comigo. E em quarto lugar, a Bíblia diz que Jesus, ele derramou o seu coração diante de Deus. Verso 39, ele diz, e ele avançou um pouco mais, curvou o seu rosto ao chão, e então ele fala com Deus, meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice, contudo que seja feita a tua vontade e não a minha. Essa Filipenses também vai nos falar que nós devemos chegar ao Deus com o coração, com ação de graças, falar com Deus. Nós precisamos, então, abrir o nosso coração diante de Deus, expressar os nossos sentimentos, os nossos desejos. Como é que isso se chama? Oração. Em quinto lugar, mesmo nesse momento de tristeza, os amigos que Jesus chamou, eles foram insuficientes. Eles eram para fazer uma coisa e não conseguiram fazer. Mas mesmo assim, neste momento de tristeza, Jesus, ele amou os discípulos. Nós não podemos deixar de amar as pessoas por um momento que nós estamos passando. Ele avançou, no verso 40. Depois voltou aos discípulos e o que encontrou eles? Dormindo. Jesus disse assim, vocês não puderam vigiar comigo nem por uma hora, disse ele a Pedro. 41. Vigiem. Quer dizer, ele continuou mesmo assim, que os amigos dele foram insuficientes. Ele disse assim, olha, fiquem comigo. Orem para que não cedam à tentação, pois o espírito está disposto, mas a carne está fraca.
E ele volta então ele volta de novo e o processo continua. Pela segunda vez, quando ele volta, né, eles estavam dormindo de novo. Então, Jesus deixou eles e orou pela terceira vez. E aí no verso 45 você pode ler, ele voltou aos discípulos e disse: vocês ainda dormem e descansam? Jesus amou os discípulos mesmo na fraqueza deles, ele não desistiu de lutar, apesar do fracasso dos amigos, porque mesmo que você muitas vezes vai abrir o teu coração para as pessoas, elas vão fraquejar com você, mas você precisa continuar amando as pessoas. Em sexto lugar, Jesus agiu com fé, com esperança, com amor. Verso 45 diz: o Filho do Homem está prestes a ser entregue nas mãos de pecadores. Verso 46, levante-se e vamos. Ele enfrentou, ele usou de fé, de coragem. Apesar de Judas, Jesus ele secou as lágrimas. E ele seguiu a vida. Foi a enfrentar aquilo que ele tinha que enfrentar, que era a terrível cruz. Apesar de Judas, ele amou Judas. A Bíblia diz que ele chamou Judas amigo, com um beijo tu me traz. Então, somente para nós encerrarmos, como é que eu posso combater depressão de uma forma clara? Em primeiro lugar, encontre amigos confiáveis. E eu sugiro que irmãos da igreja sirvam exatamente para isso. Mas não somente na igreja, você pode encontrar eles no seu trabalho, quem sabe. Mas que eles se direcionam por um caminho confiável. Abra o seu coração a eles. Peça ajuda a eles. Gente que saiba ouvir a sua dor. Que possam ver, te ajudar a identificar as causas. Te levem a ler a Bíblia, a absorver a Bíblia. Você precisa reavaliar o teu estilo de vida. Sugiro que você olhe como você está dormindo, como você está se alimentando, sua atividade física. Se derrame diante de Deus. Não se desiluda quando as pessoas falharem com você. Haja com fé, com esperança. Assim como Asaf ele diz: o meu coração, o meu corpo ele está para fraquejar, mas Deus é a força do meu coração, é a esperança, é a minha herança para sempre. E aí eu termino com 2 Coríntios 4,15. Vamos ler e já vamos orar e vamos para a ceia nesta manhã. 2 Coríntios 4,15 diz: tudo isso para o bem de vocês. E à medida que a graça alcançar mais pessoas, haverá muitas ações de graças. E Deus receberá cada vez mais glória. 16. Por isso, nunca desistimos. Ainda que o exterior esteja morrendo, o nosso interior seja renovado a cada dia. E Deus pode fazer isso aqui nesta manhã. Deus pode fazer isso todos os dias em nossa vida. E quem sabe você tem pessoas que você, durante esse sermão, esteve pensando: poxa, eu conheço pessoas que estão nesse processo. Você pode ajudar essas pessoas. Você pode ajudar essas pessoas a transpor por este momento difícil. Você pode ganhar essas pessoas para Cristo. Amém?